Filho de Deus é quem pode nos dar a vida. E nós sabemos que essa mensagem do terceiro anjo, ela é uma mensagem de vida, mas é também de morte. Verdade. Como é que eu vou ter a vida? Quando eu aceitar a vida. Eu não posso ter vida sem aceitar ela. E as palavras que Jesus diz é vida. Se eu rejeitar essa vida, eu não posso ser julgado favoravelmente em meu favor. O Cristo que há de julgar, vai julgar com retidão e com justiça. Se eu rejeitar o que está escrito, essa mensagem vai dar em morte para mim. Agora, para isso, nós temos que aceitar a vida. Se a vida é Jesus, que ele disse, eu sou a vida, se você aceitar ele, você tem vida. Se você rejeitar, você não tem vida. Assim bem como a sua palavra. A palavra de Deus é a vida. E se nós rejeitarmos a vida, aí nós não temos nenhum objetivo em nossas vidas. Pode viver 200 anos. Não tem objetivo nenhum. Porque o nosso objetivo maior é viver uma vida eterna. E a nossa vida eterna depende da aceitação ou rejeição da mensagem. Concorda? Eu sei que não vai agradar o mundo. Eu sei que o mundo inteiro vai ser teu inimigo por causa disso. E a cada dia que passar, aumentará o número de inimigos. E todos te odiarão. Sereis odiados por todos, por causa do meu nome. É porque esse nome é realmente de vida, ou também de morte. De levante para alguns, de tropeço para outros. E o nosso objetivo como mensageiro é transmitir a verdade. E o mundo inteiro vai ter que parar para ouvir a verdade. Ele pode não aceitar, mas ouvir ele vai. Pode não aceitar, mas vai ser julgado como se tivesse agora a verdade vindo até ele e ele negligenciou. Porque nós já temos bastante verdade em nossa mente para ficar batendo contra ela. Precisamos abrir o coração, se amolecer e deixar que Cristo trabalhe. Deixa o eu, o egoísmo de banda. Senão nós vamos nos perder fácil. Também o Pai a ninguém julga. Ele diz, o Pai não é juiz. João está dizendo, o Pai ninguém julga. Deus foi ao Filho o juízo. Então se o Pai não é o juiz é o Filho. Se o juiz é o Filho, eu vou ser julgado por ele. E você também. Então, para que todos honrem o Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai, porque alguns dizem que honram o Pai, mas honram o Filho? Porque quem não honra o Filho não honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ah, mas o Cristo é o enviado do Pai. É exatamente por isso que deve ser honrado. Porque foi o Pai que enviou. Se lhe atribuir menor honra, não será aceito. Será julgado por isto. É o Filho que vai julgar. Muitos mentirosos. E quem é o mentiroso? Se não é aquele que nega que Jesus é o Cristo. O enviado do Pai é o Cristo. E todos que negam isso,
é anticristo. Ah, não, mas eu aceito que Cristo foi enviado. Mas tu aceita Ele como Deus, o Pai, o determinou? Se não aceita, é anticristo. E se mesmo que nega o Pai e o Filho. O anticristo é esse. Nega o Pai e nega o Filho. Mas como nega o Pai? Negando o Filho. Simples. Mas aquele que tem o Pai precisa primeiro ter o Filho. Aquele que confessar o Filho, esse é que tem o Pai. Fique bem claro. Isso aqui é mensagem do terceiro anjo. Em específico o primeiro, né? Mas se introduzem pessoas no nosso meio. E vão ser julgados por esse Cristo. Sabe por que vão ser julgados? E são chamados de homens ímpios. Eles tentam converter em dissolução a graça de Deus. Porque Deus, o Pai, enviou seu Filho e unicamente essa graça pode salvar. E alguns estão introduzidos nas igrejas que irão ser julgados como homens ímpios por negar o Cristo. Porque negando o Cristo, estão negando a Deus. O único, não tem outro não, é o único. É a graça que foi dada, é o único. Dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, o Criador, o único que poderia ser o Salvador do homem. São mensagens diretas, claras, sem rodeios, mas ninguém pode desfazê-lo. Pode desfazê-lo. Senhor nosso, Jesus Cristo. E devemos dizer ao mundo que eles também têm um Senhor para eles. É o mesmo nosso. O mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó. O mesmo Deus da Bíblia. O mesmo Deus verdadeiro. Que por intermédio desse que foi enviado, com o verdadeiro Deus, está sendo negado. Vou começar aqui por um texto bem conhecido, falar um pouco sobre isso. Deus amou o mundo. Amou eu e você. De tal maneira, um amor tal que ninguém sabe, ninguém pode explicar, que deu o seu Filho unigênito, enviando Ele. Esse é o enviado dele. Para a graça de cada um de nós. Para nos salvar. Amém. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Olha a promessa. É não perecer, se aceitar. É condicional. Se aceitar. A Cristo Jesus. A palavra que estava no princípio com o Pai. Mas, se aparece alguém que nele crê, vai viver eternamente. É a mesma promessa. Se crê, vive. Se não crê, morre. Então, cada palavra inspirada pelo Espírito de Deus deve ser considerada com grande respeito, com grande consideração. Não só aquilo que nos cabe agora pelos nossos próprios desejos e paixões defender, às vezes, os assuntos de nossos interesses. Mas temos que defender assuntos de interesses eternos. Aquilo que vai me colocar em condições de ir para a eternidade. O Senhor só vai colocar
o seu selo na fronte de homens e mulheres que não tem mancha, que não tem ruga e nem tem coisa semelhante. Agora imagine, eu e você, estamos prontos para receber esse selo? Se você não tiver, e nem eu, que é bem provável, porque o que tem de mancha em cima de nós, o que tem de coisa semelhante em nós, que precisa ser vencido, e nós não nos esforçamos para vencer, esse tal vai receber o selo de Deus vivo. A condição é se aceita, vive. Se não aceita, morre. É questão de dias. Deus é um com o Pai. Esse enviado é Deus e é um com o Pai. Porém, o Pai e seu Filho Jesus Cristo são dois personagens distintos. Eles, em personagem, são dois. Mas Ele é Deus na infinidade. Ambos não têm separação. A palavra estava com Deus, a palavra era de Deus. Rejeitou a palavra de Deus, rejeitou Deus. Simples. Me esqueci aqui de contar uma bênção, irmãos, mas em outra oportunidade eu conto. Passou o horário das bênçãos, ainda está noutra bênção, mas essa aqui nós vamos aproveitar. É a respeito do selo mesmo. Mas o assunto hoje é outro. Depois eu falo do selo para os irmãos. Adianto para os irmãos que o mundo jaz no maligno, a corrupção reina em todos os lugares, mas aqueles que se manterem incorruptível no meio da corrupção receberá o selo de Deus vivo. Amém. A bênção é em cima disso. Outra oportunidade nós contamos. Então precisamos entender, para não sermos confundidos no que falamos, alguém achar que a gente está dizendo que o pai e o filho é um personagem só. Muita gente entende assim. Muita gente entende assim, e muitos interpretam a nós como se entender assim. Que fique bem claro. Deus e Cristo são dois. Não é porque ele diz eu e o Pai somos um que nós vamos entender agora que o Pai e ele é só um mesmo. Não, é dois personagens distintos. Mas não esqueça, ele era a palavra do Pai. Rejeitou ele, rejeitou a palavra do Pai. Por isso que se não tendo ele, não tem o Pai. Ele é a palavra. Ele é o A e ele é o Z para nós. Rejeitou, ele rejeitou o Pai. Que isso fique bem claro. Que a palavra do Pai estava com ele. E essa palavra do Pai era Deus. Para mim não tem dificuldade de entender isso. Graças a Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Cristo, ao mesmo tempo é a palavra do Pai. Existe um mistério muito grande, enorme, de tal maneira que não dá para o homem explicar. Dá para o homem aceitar, porque é pela fé. A alma que tiver fé, essa agrada a Deus. A que não tiver fé, e se porventura venha a recuar, aí já é a alma do Senhor que não tem prazer nessas pessoas. Então aquele que ouve a minha palavra e crê
naquele que me enviou. Se crê naquele que enviou ele, vai crer nele, porque ele é a palavra daquele que enviou. E as palavras daquele que ele enviou é a palavra do Pai. Esses terão que a vida eterna, e estes não entrarão em condenação, porque o juiz é Cristo, aqueles que aceitou a Cristo, aceitou a palavra de Deus, e serão justificados. Esses não entrarão em condenação, pelo contrário, esses passarão da morte para a vida. Bem? Amém. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. O testemunho é esse aí. Creu no enviado de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Esse que é o Filho de Deus vem estar habitando em ti. O Espírito será o mesmo. E quem a Deus não crê, porque se não crê assim, não crê no Pai não. Não creu no Filho, não creu no Pai. Verdade. Esses aí é mentiroso. E estão querendo fazer de Deus mentiroso. Agora, todo homem é mentiroso. Deus não. Deus é verdadeiro. O que ele fala é verdade. E a verdade libera. Porque se faz, é mentiroso, e mentiroso faz, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Se foi Deus o Pai que disse, cabe nós como seus servos se curvar diante dele e aceitar. Embora seja difícil de aceitar, às vezes por causa de nossas concupiscências e desejos carnais. Irmão, Sim, irmão. é basicamente assim. O pai enviou seu filho e disse: "Este é meu filho amado em que me comprava." Quem não crê nele está dizendo, não é mentira, o pai não enviou esse aqui. Está dizendo que o pai mentiu, né? Exatamente. Exatamente isso. Pode até ser fácil de entender, né? Mas às vezes fica tão complicado, né? Para alguns que não querem entender. O testemunho é este, qual? Que Deus nos deu a vida eterna. Qual é o testemunho? Que Deus nos deu o seu Filho. Que Deus nos deu a sua palavra. Que Deus o enviou para nos salvar. Na condição de todos aqueles que creem, tenham a vida, que passem da morte para a vida. Se não passarem da morte para a vida, é porque serão condenados. E esta vida está em seu Filho. É a vida de Deus, irmãos. A vida do próprio Pai está no seu Filho. E o seu Filho também é a própria vida do Pai. Profundo, não? Aceitou Cristo, o enviado de Deus, aceitou a vida de Deus. É por isso que vai estar tendo a vida. É porque a vida está em você. Se você aceitar, é claro. E quem tem um filho tem a vida. Simples assim. Aceitou o enviado de Deus, tem vida. Se essa vida permanecer, você vai para a eternidade. Quem não tem o Filho de Deus, aí sim, esse não tem a vida. Esse já está condenado.
se não se arrepender e se não receber essa vida, se perderá. Perecerá conforme está escrito. Estas coisas vos escrevi a vocês, os que credes no nome do Filho de Deus. Aos que credes. Eu escrevi para vocês que credes. Para que saibais que tendes a vida eterna. Vocês têm a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Jesus Cristo tinha a vida. E Ele era a vida. Nós não somos a vida, mas nós temos a vida. Quem tem Cristo tem a vida. Isso foi escrito também para que nós, eu e você, creiamos no nome do Filho de Deus. Muitos dizem crer, mas será que creem? Vamos botando algumas coisas à prova para ver se creem. Deus amou o mundo, não é um texto bem conhecido? Que deu seu Filho unigênito. Único gerado, né? Isso aí não vai contradizer em nada, irmãos. Um escrito não anula o outro. Não um filho por criação. O enviado de Deus não é um filho por criação como nós, como os anjos. Porém o seu filho foi enviado. E é unigênito, o único. Esse filho não foi criado como os anjos foram. Não foi criado como os homens. São filhos por adoção. Ele não é adotivo, ele é legítimo. Nós, pecadores, é que somos, tá? Adotados quando nos arrependemos, ainda tem isso. Mas nós nos arrependemos em Cristo. Do contrário, não pode se tornar filho de Deus. O filho unigênito, enviado do Pai, é um filho gerado. Preste atenção agora na expressão. Gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Muitos interpretam errado. Nós não queremos aqui dar nossas interpretações. Nós queremos que os próprios escritos interpretem os escritos. Como é que Cristo pode ter sido gerado se Ele é o Criador de todas as coisas? Como que Cristo pode ter sido gerado se Ele é a palavra do Pai? Quer entender? Satanás também quis lá no céu. Se quebrou todinho por isso. Pensou que era só ele e o Pai, né? Exatamente. O Filho gerado na expressa imagem da pessoa do Pai. Esse Filho gerado na expressa imagem do Pai a expressa imagem, a sua semelhança. E aquela semelhança com Deus não é uma imagem simples ou representativa. Não, Cristo é uma imagem de Deus, só uma representação. Não.
Só parecido? Não. Isso para quem crê na vida, né? Mas é realmente da mesma natureza e substância de seu pai. Glória a Deus. Aleluia. E amém, né? Pelo glória a Deus. Amém. Deus enviou seu Filho ao mundo, em conformidade com João 3,16, manuscrito 77, em 1899. Deus enviou seu Filho ao mundo, porque amou o mundo de tal maneira, que foi enviado pelo Pai. A divindade revestida da humanidade, para que o homem pudesse suportar a imagem do Deus invisível, que era na realidade, não apenas uma representação. Foi preciso se tornar homem, por isso que ele foi enviado. Porquanto que era impossível a lei, que tinha o próprio caráter de Deus, o que era o caráter de Deus, a palavra de Deus, visto como estava enferma pela carne, nenhum ser humano poderia obedecer. Foi necessário uma graça enviada para ser obediente ao ser humano. O ser humano agora poderia ser, se recebesse essa graça. Deus agora, o Pai, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Olha a semelhança. Ele era a semelhança real de Deus. Foi mandado agora para ser uma semelhança da carne do pecado. Nisso está o segredo para a nossa salvação. Amém. O mistério da piedade está envolvido aqui. E agora, por causa do pecado, pelo pecado que eu e você cometemos, o mundo inteiro cometeu, precisava ser condenado. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo pagou o preço. Ele morreu pelo meu e pelo teu pecado. Então o pecado foi condenado na carne de Cristo Jesus. E para isso foi preciso ele se tornar carne para poder morrer. Porque Deus não morre. Ele foi tão verdadeiramente Deus, a imagem do Deus invisível, realmente, como realmente ele se tornou um homem como nós. Exceto no pecado. Ele que foi em forma de Deus, não teve por usurpação, porque realmente era de direito. Em forma de Deus, tomou a forma de homem. Vou nem comentar muito, porque o texto anterior já disse que tipo de homem era. Ele que era igual a Deus. Alguém se levanta e diz, mas não pode ser igual a Deus. Então não crê no Filho de Deus. Então não crê na palavra. Então não crê no Pai. Porque o que enviou ele, disse que era para ser assim.
Ele que era igual a Deus, esse que enviou a Cristo, ele disse lá no céu para os anjos: a presença dele equivale à minha presença. Todos os anjos de Deus adorem os de Deus, porque tem uns aí que foi expulso. E todos os homens que creem nesse nome devem, junto com os anjos, adorar. Ele que era Criador, ele que era Senhor, se fez criatura e se fez servo, para poder me alcançar e te alcançar. Não é maravilhosa essa graça? Ele que era em semelhança real de Deus, não apenas por representação, mas semelhança real, se fez em semelhança real de homem. Ele que era Deus, ele que era Espírito, porque Deus é Espírito, se fez homem e carne. O homem é carne, Deus é Espírito. Deus se fez homem. Amém. Não é somente certo quanto à forma. Não é só a forma? Não, não é só a forma, não. Mas também quanto à substância. Aí são dois personagens distintos. O filho foi gerado. Ah, ele tem a forma. Não, não é só a forma, não. Substância também. Já que Cristo era como Deus, ele era só como Deus, mas ele não era Deus. Nós já vimos o texto anterior dizendo claramente, era Deus. Não precisa eu estar dando explicação do texto. Já que Cristo era como Deus em sua própria substância, e também a sua natureza, foi feito como os homens, também na própria natureza e substância do homem. Olha que maravilha. O Senhor tem suas verdades, Ele revela a quem Ele quer. Portanto, Ele era verdadeiramente Deus, como foi feito realmente homem. Exatamente a substância e natureza de Deus, exatamente a natureza e substância do homem. Agora, de Deus e Senhor, Ele foi feito servo, criatura. Ou melhor, no lugar da criatura, Ele se tomou o lugar dela, sendo gerado, o único da espécie, unigênito. Foi feito como os homens, em sua própria substância e natureza. Porém, Ele era o Criador, não a criatura. Ele se fez criatura, mas Ele era o Criador. Não deixou de ser o Criador ao se tornar criatura. Ele mesmo tornando-se a criatura, no lugar da criatura, Ele ainda era o Criador. E somente o Criador poderia ser o Salvador dessa criatura, se tornando na natureza e na substância.
Cristo é semelhante aos homens em todo respeito. Só não é no que o homem cometeu na infração. Porque Cristo nunca cometeu um deslize de infração. Nasceu como todo homem nasceu, né? Exatamente. A tendência hereditária, mas não tendência cultivada. A semelhança do homem, tal como este é, em sua natureza caída. Alguns não querem admitir isso. Mas também é palavra inspirada. O que nós vimos, o apóstolo Paulo, falando aos Hebreus, capítulo 8, versículo 3. Romanos. Ou melhor, Romanos. Obrigado, irmão. É exatamente isso. É exatamente do jeito que está aqui. Romanos 8, verso 3, o apóstolo Paulo é bem claro. Sua natureza caída, pecaminosa. E não como foi em sua natureza original impecável. Olha que clareza. O Criador do homem, semelhante, igual ao Pai, como Criador, impecável a sua natureza, a sua substância impecável. Agora vem numa natureza e substância da semelhança de um homem, tal como este é em sua natureza caída pecaminosa. Porque, como a igreja adventista hoje não acredita, né, que ele veio da natureza antes do pecado. Se Cristo tivesse feito isso, Felizmente. o primeiro que ia acusar ele era o próprio Satanás. E dizer como é que vai salvar, botar o povo aí para botar o homem caído para vencer, e tu vem na natureza antes, superior dele. Ele tomou sobre si, sobre a sua natureza impecável, sobre a sua natureza original, essa natureza que vocês estão vendo aí do homem. Natureza caída, né? Caída e pecaminosa. Ele só tinha uma natureza, a original. Mas a humana não é original? Sim, mas só que a original de Deus, a primeira, era a que ele tinha. Ele tomou a outra para me salvar e te salvar. E essas duas naturezas, embora seja independente, a natureza de Deus é a natureza de Deus, a natureza do homem, ele agora juntou essas duas naturezas, juntou a do homem sobre si, com aquele que já tinha original, sem, agora foram fundidas. E sem ele deixar essa natureza original, ele tomou sobre si a do homem. Essa lista aqui não está falando nada de Deus, né? Essa é a de Deus. Para ficar bem claro, né? Aquele já tinha, quando ele era o Verbo. Quando estava com Deus e que era Deus. Substância de Deus, natureza de Deus. Essa é a original. Irmão, eu acho interessante um texto que o pastor Andrisen fala. Ele diz que se a gente crê que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda, é como se nós estivéssemos dizendo que Cristo não era capaz de vencer o pecado, e que nós somos. Porque ele disse que nós podemos ser perfeitos, mas aí Cristo veio com uma vantagem que a gente não tem. Então, Cristo veio com uma vantagem, porque ele é incapaz de vencer o pecado. E nós agora vamos ser melhor que Jesus, porque mesmo com a natureza humana pecaminosa, vamos alcançar a vitória Tem sobre o muita gente pecado. que diz assim, não, ele venceu porque ele era Deus. É a mínima condição, né? Aí não seria um exemplo perfeito.
Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, diz o apóstolo. Mas ele diz o seguinte: sede santo como eu sou santo. Seria querer santidade de nós, sabendo que nós não poderíamos alcançar, porque somos completamente dependentes de Deus. E o homem precisa entender isso, que ele é dependente de Deus, e ele precisa reconhecer isso. Se Cristo ele assumiu sobre si a semelhança do homem, a fim de que pudessem redimir tal homem, era a única forma que foi encontrada pelo Pai e o Filho para salvar o homem. Deus deu o seu Filho para salvar o homem, mas o Filho, acerca dele está escrito que ele se voluntariou. Ellen White diz assim: pensa que foi fácil isso? O pai agora deixar que seu filho viesse morrer pelo homem? O pai deu, o filho se voluntariou. E a ideia original partiu foi de Jesus, foi? Ele foi ao pai pleitear, né? Esse pai aceitava. Esse mediador é maravilhoso. Amém. É conforme está em Isaías mesmo. Se Cristo assumiu sobre si a semelhança do homem, a fim de que pudesse salvar o homem, redimir ele, deve ter sido ao homem pecador. Ou vocês acham que não? Não era para redimir? Então deve ter sido ao homem que precisava de remissão. Então, é a esse homem que ele veio redimir, foi aquele que se assemelhou. Isso aqui, um pastor da igreja adventista no princípio. E a igreja não aceita isso. Raríssimas exceções, né? Pois foi ao homem pecador que ele veio redimir. Se foi ao homem pecador que ele veio redimir, e que ele se tornou um homem, o homem para, no caso, redimir, ele teria que se colocar na condição do homem, então foi a esse homem que precisava de ser remido. Muito claro. Se fosse Adão antes da queda que precisasse de salvação, Jesus ia vir como Adão. Ele não veio para os bons, ele veio foi para os doentes. E o que adoeceu a raça foi o pecado. Se ele viesse para Adão antes de ter pecado, o que foi que ele veio redimir? Alguém que já estava redimido em Cristo Jesus? Não tem condição, não tem a mínima condição. Alguém que precisa ser salvo. Se não houvesse sido feito da mesma carne daqueles a quem veio redimir, então não serviria absolutamente de nada que se fizesse carne. Olha essa clareza, irmãos. Então, se ele não veio fazer naquele homem que ele veio redimir, então absolutamente não serviria de nada ele se fazer carne. Jones está sendo aqui desrespeitoso? Quando ele disse, não, irmãos, ele está sendo verdadeiro. Se viesse em natureza humana diferente da que existe realmente neste mundo, que eu e você tem, precisando da remissão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, apesar de ter vindo, que nós já sabemos, está escrito que ele veio, para todo o fim prático de alcançar, auxiliar a cada um de nós como homem. Então esteve tão longe dele, como se nunca ele houvesse vindo. Nós sabemos que ele veio. Amém. E assim como ele veio, precisamos estar bem perto dele. E ele veio para fazer isso, fazer essa ligação, essa ponte. Essa mediação é dele.
E nós podemos estar bem próximo de Deus se nele estivermos agarrados. Amém. Se houvesse sido assim, haveria estado tão longe em sua natureza humana, tão longe, e haveria sido tão de outro mundo, como se nunca houvesse vindo à Terra. Olha como isso é sério. Quando as pessoas dizem que Cristo veio numa natureza não esta aqui que está sendo falada, essas pessoas estão se colocando tão longe de Deus, que é como se Ele não tivesse feito homem e vindo ao mundo. Tivesse vindo para o mundo salvar seres santos, né? Estão fazendo de Deus mentiroso. Mentiroso fazem. Homens ímpios introduzidos na igreja, que negam a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez homem. E olha que Timóteo, o apóstolo Paulo falando aos Timóteo, ele é bem claro. Há um único mediador. Há um único Deus. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Eu vou falar com minha simplicidade que eu sei falar. Só há Jesus Cristo para ligar o homem a Deus. Assim como há só Ele como Deus para ligar Deus a nós. Amém. Jesus Cristo, homem. Ele não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Lembre-se disso. Portanto, há um só Deus. Para nós há um só Deus entre Deus e os homens. Agora rejeite a Cristo e não terá nem um único Deus. Quer ter o único Deus? Aceite a Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus. E a vida? Eterna. Até parecia que ia terminar, né? Ainda falta um tempinho. Cristo, o mediador divino, velou a sua divindade na humanidade. Agora passa agora a entender o que Paulo disse. O mediador divino velou sua divindade na humanidade, ocultou, escondeu, velou, quando veio à terra. Porque se ele tivesse vindo revestido da glória, do resplendor lá do céu, o homem não poderia suportar. Não poderia ter obtido acesso aos homens em seu estado pecaminoso, por eles não resistiriam. Verdade. Esses homens não poderiam suportar a glória da presença de Deus, na pessoa de Cristo. Foi preciso ele velar essa glória. Portanto, ele humilhou-se e foi feito em semelhança da carne do pecado, conforme nós já tínhamos lido anteriormente, Romanos 8, versículo 3. Para que pudesse chegar até a raça decaída, pega ela e levantá-la. O plano da redenção era o único meio de salvar o homem. Cristo igual ao Pai. Não, irmão, ele não pode ser igual. Também porque ele é um pastor da igreja de hoje, está dizendo. Mas a Bíblia não diz o mesmo? O Espírito Profecia não diz o mesmo? Diz. Então, Cristo igual ao Pai em todos os aspectos. Como Criador, como legislador, Ele criou, Ele fez as leis,
tanto as físicas como as morais, de forma que Ele criou todas as coisas, e Ele é igual ao Pai. E a única força que eu e você podemos ter. Tá? Porque a única força que há na expiação é essa. E a única coisa que pode expiar os meus pecados é esse Deus maravilhoso que se fez homem, que é o único Deus mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós. Como homem, Ele nos liga a Deus. E como Deus, Ele nos liga ao homem. Qual é o problema? Irmão, é uma coisa que eu fico assim, me perturba bastante. Toda vez que a gente vê o pessoal na internet, ou mesmo pessoalmente, quando o pessoal tenta rebaixar Jesus de alguma forma, como Deus, Rebaixa do Pai. ou como homem, eles não entendem essa questão bem que Wagner, o senhor até destacou ali de azul ou roxo, né? É a única força que há na expiação, ou seja, se eu torno a Cristo menos Deus do que Ele é, eu acabo com a expiação. E se eu torno a Cristo menos homem do que Ele é, eu acabo com a expiação. É a mesma coisa de pegar agora uma aplicação que se aplica a Cristo e agora aplicar para uma trindade. Acaba com a expiação da mesma forma. A nossa única força que há na expiação é apreciar Cristo como Deus, como não faltando nem um jota de ser Deus, como sendo Deus no mais alto sentido. Ele poderia ser um salvador se ele não é Deus. Só Deus pode Só salvar. Deus pode salvar. Como é que se ele não era Deus? Deus é a ele não pode salvação. salvar? Ninguém. Como ele poderia perdoar pecados sem fosse Deus? Um monte de evidências, né? Expiação para Claro. Se lhe faltasse um jota de ser igual a Deus, não poderia levar-nos a Deus. É isso que a irmã está falando. Para nós ser expiados dos nossos pecados, precisamos nós reconhecer que somos pecadores. Para reconhecer que somos pecadores, devemos confessar o nosso pecado também. E Ele é igual a Deus. Não pode deixar um jota, sequer uma vírgula, faltando para ser igual a Deus. Porque senão nós temos problema na questão da expiação. Podemos confessar o nosso pecado aí? Sim. talvez os judeus não aceitavam, né? Exatamente. Ah, mas diz que o nosso pecado está escrito que Ele mesmo ensinou os discípulos a orar ao Pai. Sim, está errado não. É como se eu não entendesse que Ele expressa a imagem da pessoa do Pai, na realidade, não só em representação, mas unicamente, nós sabemos que unicamente quem pode representar o Pai é Ele, e como se eu ignorasse Isaías 9, versículo 6 e outros textos mais da Bíblia. O Deus forte, o Pai da eternidade. É como dizer, não, Ele é um Deus menor, Ele não é forte. Não, mas Ele é forte, mas não é tanto quanto o Pai. Irmão, se tu deixar uma vírgula faltando, Ele não é expressa a imagem exata. Vou contar uma assim. Depreciou o nome de Cristo, depreciou o nome do Pai. Se lhe faltava um jota de ser igual a Deus, não poderia levar-nos a Ele. Então alguns estão distantes de Deus por negar isso. Estão negando o Cristo. E quem é o mentiroso? Você não é aquele que nega o Cristo. Basta dizer, não, eu creio que Jesus veio em carne. Ah, tu crê. Parece não crer. Crê de boca. Mas o coração está longe. Porque a verdade, os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade. O coração precisa estar bem juntinho da verdade. Porque há um só Deus. Está aí o texto. O apóstolo Paulo citei aqui, mencionei 2 vezes aqui, o apóstolo não citei exatamente a fonte, que é 1 Timóteo. Eu só falei Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus. Deuteronômio está dizendo que há um só Deus. E é verdade, só um Deus mesmo.
Ah, mas você falou que no início aí era duas pessoas distintas. E é. Está escrito com ele. Ou não é? É. Mas está escrito também Jesus é Deus. Ou não está? Qual o problema de eu aceitar todas as verdades? Por que eu quero aceitar só que as que me agradam? As que me convêm? Por que não aceitar todas as verdades? Eu falei aqui do selo de Deus vivo. O selo de Deus vivo é a consolidação em toda a verdade. Não é só nas verdades que me convém. Tem verdades que talvez seja dolorido para me aceitar. Mas se eu quiser receber o selo de Deus vivo, eu tenho que aceitar como está. Não como querem alguns. Porque não há um só Deus? Ah, mas está escrito em 1 Coríntios 8, verso 6. Para nós há um só Deus, o Pai. E não é? Mas vamos desconectar as outras verdades para não ficar com o selo do Deus vivo por causa agora da minha compreensão? É a expressa exata, na realidade de Deus o Pai. A expressa imagem. A expressa imagem do seu resplendor, da sua glória, do seu nome. Por que eu rejeito isso muitas das vezes? Que o Pai é para o Cristo, Ele não é para nós? Irmão, tem um texto de Ellen White, não sei se eu coloquei ele aí, que diz que as pessoas vão agradecer aos mensageiros por terem pregado para eles a Cristo como Deus único, né? Os pagãos, né? Os pagãos vêm agradecer os mensageiros, vão agradecer os mensageiros porque ensinaram para eles a crer no Senhor Jesus Cristo como o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Está escrito. Então há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Ao Jesus ter se feito homem, ele deixou de ser Deus? Então o apóstolo Paulo está certo quando diz que é um só Deus? Qual é a contradição? Salmo 110, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele não disse ao meu Senhor, não disse o meu Senhor ao meu Senhor. Não, aí eu teria dois Senhor. Ele disse o Senhor, que o Pai é Senhor de Cristo. E disse o Senhor ao meu Senhor. Então, nós temos quanto Senhor? E o nome dele? Jesus Cristo. E o Senhor é Deus? O salmista diz, sabei que o Senhor é Deus. Se o Senhor é Deus, e eu só tenho um Senhor, e que esse Senhor é Deus, então eu tenho só um Deus também. Verdade. E como é o nome dele? Ele é mediador? É. Como é o nome dele? E por que essa dificuldade de entender? Toda questão de lógica, né? Questão de lógica. Quem foi o Deus que andou com Enoque? Segundo está escrito. Não digo o que eu disse ou o que alguém diga. Ou disse. Mas quem é o Deus que andou com Enoque? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é assim que está? Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E unicamente o Senhor, o Criador, Deus, não era o único que podia se tornar o Salvador do homem? E quem se tornou o Salvador do homem não foi Jesus Cristo? Então quem é o nosso Senhor e Deus? Jesus. Qual é a dificuldade? Mas se eu rejeitar isso, eu estou aceitando o Pai? Não. Mas é onde tem muitos enganados. Enganando muitos também. É verdade. Muitos. A Bíblia diz, o Paulo diz que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Vão de mal a pior, vai só piorando. Irmão, o texto escrito. Ó. Ele deixou de ser Deus ao se tornar homem? Então eu vou voltar para o texto. Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem.
Agora, Jesus Cristo, o homem, ele está intercedendo. Aonde por nós? No céu? Ok. E o mesmo Jesus Cristo não intercede no nosso coração, não? Então, no céu ele está como homem, não está? E no nosso coração, ele é quem? E esse Espírito Santo, ele não está, né, intercedendo não também? Só que ele não faz como faz. Agora não faz como ele está na humanidade. Mas continua sendo, para nós, o único mediador. Está certo nós dizer que o Espírito Santo é outra pessoa. Aí sim, entre Deus vamos falar um intercessor. Se nós disser que o Espírito Santo é outra pessoa. Agora não desconsidere esse nome que foi dado debaixo do céu. Não desconsidere esse nome. Porque nenhum outro há salvação. Porque nele está o nome de Deus. O humano tomou o lugar do divino? Não. O divino tomou o lugar do humano? Também não. Como é que foi isso? Fundiram-se. Fundiram-se. Num só homem, Jesus Cristo. Fundiram-se. Deus e o homem. E há um só Deus. Um só mediador. Em meu favor e em teu favor. Jesus Cristo. Homem. Esse aí é o mistério da piedade. Mas muitos querem entender o mistério que não é para ele. Mas até aqui, para nós, tem sido revelado. Amém. Para vocês, eu não conheceu o mistério do Reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábola. Por que às vezes é tão difícil entender a palavra de Deus? Porque tem corações que querem saber da palavra de Deus para combater os outros. Quer saber da palavra de Deus para mostrar que sabe mais do que os outros. Quer saber da palavra de Deus para teimar com os outros. E se fala para isso por parábola. Eles vão achar que entendem, vão dar o seu entendimento como Lúcifer. Aos filhos de Deus será dada a verdadeira revelação. Amém, Senhor. Portanto, esse é o assunto do mistério da piedade. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Só o Filho conhece o Pai. E também ninguém conhece o Filho. Só o Pai. Só o Pai conhece. Se só o Pai conhece o Filho, já é motivo suficiente para me calar minha boca e aceitar o que está escrito. Não é só o Pai que conhece? Só Deus conhece Deus, né? Só Deus conhece Deus. É uma coisa que eu sempre gosto de estar estudando, gosto de mencionar. Como é que um ser humano vai compreender Deus? Porque aqui diz que o Pai e o Filho são um, né? Natureza, caráter e propósito, como diz o grande conflito. É porque somente alguém que é Deus pode entender alguém que é Deus. Claro. Como é que Lúcifer queria compreender a Deus se ele não era Deus? O que o apóstolo Paulo escreveu: quem conhece a Deus se não o Espírito de Deus que nele está? Quem no princípio estava com ele? Continua com ele ou não? Para que dificultar as coisas, gente? Quem é no pensamento de Deus? Quem é na palavra de Deus? A sabedoria de Deus? O amor de Deus? E nós vamos questionar tudo isso por quê? Nós não entendemos como ele era Deus que fez homem, queremos entender outros mistérios profundos. Está escrito em Mateus 11, 27, é isso. Ninguém conhece o Filho, o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar dentro das limitações do homem.
Porque nós, mesmo sendo salvos, indo para a eternidade, vamos estar sempre estudando acerca de Deus e nunca vamos chegar no fim, porque senão Não vira Deus, né? não era só um Deus. E por que nós achamos que compreendemos Deus hoje? Ninguém conhece Deus. Só quem conhece Deus é Ele mesmo. Só a sua palavra, só o seu Espírito, só o seu Filho conhece Ele. Com certeza. A salvação do homem decaído, foi obtida a um custo tão imenso. O amor foi tal que não dá para... Foi tão imenso esse custo. Ah, mas não me custou nada. Custou e foi um imenso preço. Não custou para ti. E às vezes a gente ainda quer se esquivar de alguns sacrifíciozinhos, né? Só para obedecer a Deus. E temos a graça à disposição, todinha à nossa disposição. E nós às vezes ainda botamos obstáculo para não aceitar essa graça, para desobedecer. Mas esse foi um preço tão imenso, um custo tão imenso, que os anjos se maravilharam. Anjos se ofereceram, irmãos, para morrer. Não podia pagar o resgate, porque o custo era além das possibilidades da vida de um anjo. Portanto, eles não puderam compreender, inclusive, nem compreender eles puderam. Falaram do que não entendiam. Se ofereceram por uma boa causa. O Senhor disse, não pode pagar. Eles não puderam compreender totalmente o mistério da piedade. Esse mistério divino, de que a majestade do céu, que era igual a Deus, morreria pela raça rebelde. Nem os anjos compreenderam que a majestade do céu, que era igual a Deus, não é igual só em representação, não. Conforme o que nós lemos escrito. De verdade, na realidade. Em tudo. Ele morreria pela raça rebelde. Mas para ele morrer, só teve um plano, ideado pelo Pai e pelo Filho, que teria que seu filho se fazer um daqueles que transgrediram a lei, para morrer e levantá-los da condição baixa que estava. Ele era a majestade do céu, era igual a Deus, era Deus, mas Deus não podia morrer. Então foi necessário, nesse plano, que eles fizessem homem para morrer. Mas sem deixar de ser Deus. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha vida em si mesmo. O Espírito de Profecia diz que ele ressuscitou com a vida que ele tinha em si mesmo. Alguns pegam os textos de verdade, tentam dar a sua opinião, desfazendo outra vez. Não, não é assim. A vida estava no mundo. Foi feito o mundo por ele, a vida foi rejeitada. Ah, mas o Pai é que é a vida. Mas o Pai não estava nele? Estava. Mas a vida estava no mundo. Ah, mas o Pai não é a vida e o Pai não estava em Cristo? Sempre tem uma coisinha sutil para levar. Aí quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Mas alguns não, ali aquelas palavras, o próprio Jesus disse que as palavras que ele dizia não eram dele, não eram do Pai. Aí é querer distorcer as coisas, não é não? Quem é que não sabe que o Pai estava em Cristo? E Cristo não está no Pai? Ah, mas nós também podemos estar. Podemos, mas tira Cristo para ver se tu pode.
mundo foi feito por quem? No princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo estava com Deus. E o Verbo era? O mundo foi feito por Ele. Sem Ele nada. E eu agora vou distorcer a verdade completa para coagunar com as minhas ideias de meias verdades. Quem foi que disse, eu sou a ressurreição e a vida? Cristo. Esse que disse que essa é a ressurreição e a vida. Para alguém ter vida e ressurreição, precisa acreditar em quem? Em Cristo, né? É em Cristo. Alguém vai dizer que esse texto aí é o pai que disse? Quem foi que morreu, o pai ou o filho? Filho. Então eles vão chegar num ponto que eles vão ter que calar a boca. Eles vão chegar num ponto que vão estar desmanchando tantas verdades e tem outras luzes brilhando no meio das trevas, que eles vão ter que se colocar como trevas, não como luz. Os que forem luz espantarão as trevas. Amém. Glória a Deus. Então os anjos não puderam compreender totalmente o mistério divino de que a majestade do céu, igual a Deus, morreria pela raça rebelde. E assim ele fez para nos salvar. A deidade não afundou. A deidade não morreu, não. Muito claro. Tinha as duas naturezas fundidas. Mistério da piedade envolvido. Plano elaborado. Colocado em prática. A deidade não afundou e morreu. E nós sabemos que Cristo morreu. Alguém pode se levantar dizendo: ah, mas se Cristo fosse Deus, como é que ele tinha morrido? Deus não morre. Bom argumento para quem não estuda as Sagradas Letras. Mas pastores adventistas, do início da obra, disseram o seguinte: se alguém levantar o velho sofisma, em outras palavras, gente, em outras palavras, estou dizendo a minha agora. Se alguém levanta o sofisma, dizendo que Jesus não é Deus, responda para ele: agora, como Deus pôde se tornar homem, eu não sei. Está escrito, eu aceito assim. Mas sofisma vai levantar-se, milhares de pessoas levantando sofisma. E até necessário é que aconteça, que haja essas heresias, para nos despertar. Porque está dizendo que os que vão despertar são os sinceros. Embora sinceridade no erro não leva ninguém ao céu, mas vão ser despertos pela sinceridade, por amor à verdade. Eles vão ser achados, porque eles vão achar a Cristo. E quando a gente acha Cristo, Ele acha nós. Primeiro Ele nos acha. Verdade. Mas se nós aceitarmos o convite, nós fitamos os olhos dele também. Amém. A deidade não afundou. A deidade não morreu. Isso teria sido impossível. Sabe o que é impossível? É o que não é possível. Não é possível Deus morrer. Ah, então Jesus não era homem. Se tu estiver falando da humanidade dele, na verdade ele era totalmente homem. Ah, está escrito que ele não era o Deus eterno. Ele totalmente como homem não era o Deus eterno. Mas se você agora lembrar da fundição dessas duas naturezas, você vai ver que uma era o Deus verdadeiro e vivo. E essa fundição que houve na natureza dele, a humana morreu, a divina não afundou e nem morreu. Quando Cristo foi crucificado na cruz do Calvário, foi sua natureza humana que morreu. Eu vou dizer pelo outro lado agora. Quando Cristo foi crucificado, aquela natureza crucificada, natureza humana dele, ela morreu. Mas quando Cristo foi crucificado, a sua natureza divina não morreu.
Para a sua natureza divina é quem ressuscitou a natureza humana, né? É aí onde está a questão da ressurreição. Eu sou a ressurreição. Só ele podia dizer isso, irmãos. Porque só Deus tem o poder de ressuscitar. Só Deus tem a vida. Quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, não quer dizer que foi aquela natureza humana que tinha a vida em si. Porque aquela natureza humana de Jesus Cristo dependia de Deus. Mas ele unicamente tinha essa vida da parte de Deus, porque Deus o quis assim. E quem bate contrário a isso, está batendo contra Deus. Nem tem o filho e nem tem o pai. Ou seja, nem tem o pai, nem tem o filho, porque o nega. Porque só ele, o Criador do homem, podia ser o Salvador do homem. Ah, mas o Criador é o pai. Então, tu está só concordando. Se o Criador é o pai, então o pai é o Salvador. Então, se o pai é o Salvador, que morreu, então é Jesus. Então, tu está, com outras palavras, concordando conosco. Não tá? Desejado, página 4 de 3. Jesus não é só o nosso pastor, é também o nosso eterno Pai. Esses textos levantam-se sempre, está adulterado, não sei o que, não está no original, não conhece nem a língua portuguesa direito, acha que entende de original. A maior dificuldade para entender o vocabulário na nossa língua, vai achar que entende os mistérios, detalhes da língua original. Já citamos, todas as coisas foram feitas por ele, então ele é o Criador. Ele estava no mundo, já citamos também, foi feito por ele, o mundo não conheceu, também sabemos de quem se trata. O Salvador comprou a raça caída com seu próprio sangue. Ixi, me lembrou do texto da Bíblia. Aí é um comentário bíblico, mas me veio um texto da Bíblia, eu acho que veio na mente de algum de vocês também. Com certeza. Alguém quer citar? Não foi com sangue de touro, não foi com sangue de... Alguém mais? 3 Coríntios, Lá em Atos. Atos 28. Atos 20, 28. Orai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Você diz, não, mas tem uma interpretação que diz que foi Deus. Então, se tu está dizendo que foi Deus que resgatou com sangue, tu está agora concordando mais ainda conosco. Ele pode correr. E Deus é o Espírito. Agora, como Deus é Espírito, tu vai ter que agora engolir a primeira parte do texto. Que está dizendo que o Espírito nos constituiu bispo. E que ele comprou a igreja de Deus com seu sangue. O Espírito é Deus, moço, Não tem para onde correr, não. Tu vai concordar mais uma vez que ele é Espírito, que Deus é Espírito, e que ele é tudo isso. E muito mais. Ele é o eu sou da Bíblia. Irmão, vai discordar só ficando calado, e calado ele já concorda. Se ficar em silêncio, vai dar também dando a dizer que no mínimo ele não entendeu. De todo jeito que eu vou estar. É por isso que eu digo, a luz prevalecerá. Amém. Os que estão na mentira vão ter que silenciar-se. É o texto, viu? Eu fiz a pergunta, mas o texto está aí. Olhai por vós, olhai por o rebanho também, que o Espírito Santo construiu vocês para cuidar deles, para apacentar eles, como igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quer o texto mais claro? Cristo era o Espírito. Ele se fez carne. Ele era Espírito de Espírito. Ele era a palavra de Deus. Ninguém conhece Deus senão o Espírito que nele está. Ele é Espírito de Espírito. Substância de substância. Natureza de natureza.
A semelhança de Cristo com Deus e a semelhança de Cristo com o homem, feita tanto em substância como na forma. Irmãos, verdades muito claras. Não precisa nem de comentário mais. Né? Verdade. Então vamos lá. Olhando agora para Cristo na carne, foi feita a semelhança do homem que vive na carne. Ele agora veio como carne, e eu agora olhando para ele na carne como Deus. Olhando para ele na carne, entendendo esse assunto, nós vamos agora olhar para Deus na humanidade. Você vai olhar para Deus, você vai poder suportar Deus na humanidade, olhando para ele na carne. E agora assim fazendo, vemos nele o resplendor da glória divina, que a expressa a imagem do que na verdade ele é. Se vocês me conhecessem a mim, vocês também conheceriam meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo não deixara de ser Deus ao tornar-se homem. Muito claro. Ele desejava que Cristo revelasse o Pai em forma corpórea. Mas em Cristo Deus já se revelara. Deus não pode ser visto em forma externa por nenhum ser humano. Só em Cristo Jesus podia ser visto. E João viu, João relata ali que Filipe viu. Certamente Tomé que estava lá. Cristo unicamente pode representar a humanidade, o Pai. Mostra-nos o Pai. Eis-me aqui, Filipe. Mas Cristo era meu irmão. Tu está falando da humanidade dele. Mas ele disse assim: vou para o meu Pai e vosso Pai. Como é que agora ele pode ser nosso irmão e pode ser nosso Pai? Não está escrito que ele não é nosso só pastor, mas é nosso eterno Pai? Não está aí? O irmão Maurício acabou de citar. Isaías 9, verso 6 não está dizendo isso? Isaías 63 também não fala? Cristo unicamente pode representar a humanidade do Pai. Foi ele que nos adotou. Ele que nos criou. Ah, mas minha mente não dá para entender esse negócio de pai e filho. Bom, se não dá para entender, pelo menos fica calado. Ele era tão perfeitamente ligado com Deus, tão completamente abrangido em sua circundante luz, que aqueles que haviam visto o Filho, haviam visto Pai. como o Filho de Deus vê Cristo vindo nas nuvens do céu. Este é o Deus em que nós aguardamos. Não, irmão, ele não é Deus, não. Como é que é? Para ti não era, não foi e nunca será. Para mim ele sempre foi, é e continuará para sempre. Amém.
Deu um tom de quem encerrou, né? Quer ver mais um texto? Isso aí nós já lemos. Texto às vezes mal compreendido, né? Está aí para você ver na tela. Sua voz era como a voz de Deus. Estou no Pai. O Pai está em mim. Às vezes mal compreendido. Queria terminar com esses aqui. Mas não é nem só isso. É o a respeito do Atos 20, 28. Eu quero ilustrar aqui desse texto aí. E mostrar para os irmãos essa parte. O Salvador é nosso? Consolador. Lembra de quem? Do Espírito da verdade. Do Espírito Santo. O Salvador é nosso? Consolador. Ele prometeu o Salvador? E isto eu tenho provado que Ele é. Quem é esse Ele? Cristo. Cristo. Simples. Basta ficar no texto. Não precisa querer dar interpretação. Cristo não habita no coração do pecador. Para lá. E todos não são pecadores? Então ele não habita no coração de ninguém? É assim que está escrito o texto? Não, precisamos entender. Aquele texto lá de João 9, né? Deus não habita 9:31, né? Está Deus não aí. habita em pecadores, mas... É a mesma coisa dizer o seguinte: aquele que desvia os ouvidos da lei até essa oração, não vale nós estar orando para Deus porque Ele não escuta a oração do pecador. Mas não é bem assim, irmão. O texto é claro. Às vezes as pessoas pegam a primeira parte ou a segunda que lhes interessa e deixam de falar uma verdade inteira. Então Cristo não habita no coração do pecador que gosta, que quer pecar, que não quer dar ouvido à verdade, mas no coração daquele que é sensível às influências do céu. Nesse ele habita. Quando vem uma influência do céu, diz, rapaz, essa influência é boa, eu aceito. Nesse o próprio Espírito está. Mas quando você bate contra as influências do céu, Cristo não vai habitar no teu coração. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Texto que o irmão Maurício citou. Mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade, aí se ele ouve. Olha quem são os que ele ouve. O Espírito Santo é Ele mesmo. Ele vai habitar no meio do teu coração. Ele despido da personalidade da humanidade independente dela. Qual foi as duas naturezas que ele tomou uma sobre a outra? A divina ele tinha, a original, depois ele tomou sobre si a humana. E agora o Espírito Santo é Ele mesmo. Sem precisar agora da humana. Porque a humana está lá no santuário celestial. Intercedendo por mim e por você. Mas ele agora, a sua natureza divina, como Deus, como onipresente, pode estar nos nossos corações. Amém, meu Pai. O Espírito Santo é o próprio Cristo. Habitando no interior do coração. Cada um que busca Ele. Agora, revestido pela humanidade, ele não poderia estar em toda parte, né? Em pessoa. Agora, o despido dessa pessoa, independente, conforme a natureza original. O Espírito Santo, porque ele era Espírito, Espírito do Espírito. Agora o Espírito Santo, por sua vez, é despojado da personalidade humana
independente dela, agora vem habitar em nossos corações. Amém. Terminar com isso. Nós vamos muito. Bom, vocês sabem por quê? Por qual razão as igrejas estão perecendo e morrendo? Porque em vez de aceitar a influência do céu, aceita as influências de homens, agentes, fazendo um trabalho para Satanás. Verdade. Para que as pessoas não creiam em Jesus Cristo como Consolador. Eu vou ler o texto e encerro com ele. A razão por que as igrejas estão débeis, a razão por que essas igrejas estão fracas, a razão por que essas igrejas estão prontas para morrer, espiritualmente e por fim literalmente, é que o inimigo trouxe influência sobre eles. A influência não é do céu. A influência parte do inimigo. E o inimigo agora procurou tapar Jesus da vista deles como consolador. E agora dizem que há uma outra pessoa, como agora uma doutrina, trindade, que não tem respaldo bíblico, para agora colocar no altar de Deus como se fosse verdade. O Senhor tenha misericórdia deles e de nós, porque precisamos alcançar a perfeição. Que Deus nos abençoe e chegarmos a esse ponto na esfera que foi determinado alcançarmos. Deus abençoe. Amém. Aí Cristo disse, aqueles que me negarem que os homens negarem dentro do Pai. Eu nunca entendi, Jesus, como é. Porque todo mundo sabe que ele veio, todo mundo sabe como é o negar, mas aí eu não quero entender. Continuar do tempo, a pessoa vem saber também. Vamos orar ao nosso Senhor, nosso Deus. Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra, para nos salvar de forma ampla, completa e total. Nós nos dirigimos a Ti nesta manhã sabática, agradecidos, Senhor, pelas verdades reveladas aos Teus filhos. Que cada um de nós, Senhor, venhamos crescer a cada dia para a honra e glória do Teu santo nome. Pois Tu é digno, Senhor. Amém.